Você já deixou de pegar uma moeda no chão porque o valor era pouco? Eu imagino que sim, né? Eu nunca fui de achar muito dinheiro no chão assim, muitas vezes. Acho que se eu já achei alguma vez na vida foi R$1, 50 centavos, não sei. Porém, se você já achou, não despreze nenhum desses valores. E R$5 então, nem se fale, né? Porque talvez esse valor que você despreza hoje, ele pode estar crescendo na sua conta amanhã. Possa estar se tornando a sua tão sonhada liberdade financeira. Ou até mesmo realizar um sonho que você tem. Muitas vezes a gente não dá valor nesses pequenos valores, gente. E esse é um dos nossos grandes erros, tá? Hoje eu quero te falar aqui nesse vídeo que você pode construir a sua reserva financeira através disso aqui, ó. Isso aqui foi há 1 ano e meio, esse valor foi o valor que eu pude colocar em uma caixinha. Eu nunca vou me esquecer do primeiro valor que eu coloquei em uma reserva financeira, R$5. Eu acho que eu falo isso em todos os vídeos, se vocês, né, são... como é que eu falo? Fiel, né, em assistir os vídeos com frequência, vocês vão ver que eu sempre falo que minha reserva financeira foi criada com R$5. Minha primeira reserva financeira foi criada com R$5. E logo que a gente vê essa nota, né, o nosso cérebro só pensa o quê? R$5 não faz a menor diferença na minha vida. E eu posso confirmar para vocês nesse vídeo, gente, com toda, sabe, com toda propriedade do mundo, que faz total diferença. Quando você tem um valor na sua conta, né, que você guarda lá no seu cofrinho, na sua caixinha, você vai ver lá, se R$5 cresce por dia, aquilo é uma felicidade. Você vê que aquele valor aumentou R$5, por quê? Porque você tá guardando aquele valor. Então, assim, se você tá interessado em ter uma reserva financeira, guardar, né, um valor lá para você ver crescer diariamente R$5, imagina que R$5 todos os dias, né, contando que esse valor não aparece lá em finais de semana, né, mas depois ele repõe. E você guardar esse valor aqui, ó, né, por 1 mês, sim, né, por 1 mês, todos os dias crescendo esse valor. Imagine quanto você não vai conseguir guardar por mês, quanto esse valor não cresce na sua conta todo mês, sabe? Então, assim, são valores que talvez a gente não faça a menor, né, o menor esforço em guardar, porque acha que não vai fazer a menor diferença. E o problema é repetir esse hábito todos os dias. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele nos induz a gastar, né? Por quê? Porque o nosso cérebro quer, digamos que ele é imediatista, ele quer recompensas imediatas, né? Por que quando nós estamos fazendo dieta, a gente só quer comer um doce? Por quê? Porque dá felicidade para o nosso cérebro, né? Então, nós precisamos entender que nós precisa cortar esses pequenos vazamentos que afundam o nosso barco e levam a nossa vida financeira ao caos, tá? R$5 para você hoje, gente, pode não fazer a menor diferença, mas com o decorrer do tempo, né? Mas com o tempo, com o longo do tempo, isso vai lhe trazer uma grande diferença. Eu falo isso para vocês, gente, porque quando eu comecei a colocar metas, né, que é um dos hábitos que eu quero falar para vocês no decorrer desse vídeo, que faz total diferença na nossa vida, nós começamos a ver um valor crescer ali, né? Mas não é sobre o valor em si, mas é sobre o nosso hábito. Quando nós temos o hábito de guardar, isso vira um hábito, como escovar os dentes, né? Um hábito que é tomar café todos os dias. A gente sabe que a gente acorda, a gente toma café, né? A gente precisa almoçar, a gente precisa... Então, assim, tem aquela rotina, aquele hábito. Então, assim, quando isso se torna um hábito, isso se torna natural. Você não vai precisar fazer tanto, digamos que tanto esforço para isso, tá? Entenda que R$5 por dia são R$35 por semana, que totaliza 150 por mês e cerca de 1.800 por ano. Imagina, R$5 que você despreza aí todos os dias,
que você acha que não serve de nada, em um ano se torna R$ 1.800. E se esse valor tivesse crescendo na sua conta, quanto você não já teria mais o valor, que é o quê? O rendimento, né? Imagina quanto você não teria de dinheiro, mas o hábito não foi criado. E você precisa criar esse hábito. Faça como eu aí, que a minha primeira reserva financeira foi com R$ 5. E muitas vezes vinha um gatilho, né? Que meu cérebro queria uma recompensa rápida. Vinha aquele pensamento, R$ 5 vai fazer que diferença? O que dava vontade de gastar, mas eu pensava, não, eu preciso ser forte e resiliente e dar continuidade. E hoje em dia, graças a Deus, depois de 1 ano e meio, gente, paguei todas as dívidas, não tenho mais meu CPF complicado, não tenho mais dívidas, tenho contas do dia a dia, tenho contas, né, que eu preciso pagar, que é um ciclo da vida do ser humano. Porém, dívidas, né, contas que eu preciso, não, graças a Deus. Então, assim, eu comecei a mudar a minha mentalidade, comecei a entender que eu precisava criar esse hábito, eu precisava alimentar esse hábito de saber que eu precisava guardar para poder esse valor consecutivamente, dia após dia, ele começasse a crescer. Então, assim, isso foi a minha virada de chave, né? Foi entender que eu precisava alimentar aquele sonho, aquele desejo de crescer cada vez mais, guardando aquele valor, mesmo que fosse pouco. Aí um mês eu podia guardar 10, eu guardava 10. Aí um outro mês eu não podia guardar 10, eu guardava 5. Ah, mas esse mês eu consegui economizar um pouco mais. Pronto, guardei um pouco mais. Então, assim, você começa a criar esse hábito. E graças a Deus, a minha caixinha, que era com essa meta de pagar dívidas, hoje em dia ela é uma meta de realização de sonhos, graças a Deus. Então, assim, acredite, gente, no sonho de vocês. Hoje eu vou passar para vocês nesse vídeo um desafio, vou propor a vocês um desafio de vocês guardar R$ 5 cada vez que vocês sentirem impulso de guardar, de gastar por impulso, né? Cada vez que você sentir um impulso de gastar, ao invés de você gastar, você guarde, né? Para que vocês comecem a alimentar esse hábito, né? Quero saber de vocês aqui, hoje você consegue guardar R$ 5? Escreva aqui nos comentários e me diz se vocês conseguem guardar R$ 5 hoje, tá? E quero dizer para vocês aqui, gente, que quando eu comecei a criar esses hábitos de guardar, né, a primeira coisa que eu comecei a fazer, porque assim, não adianta eu dizer para vocês aqui que eu vim trazer uma receita milagrosa, que vocês vão conseguir guardar e o mês que vem, não é isso. É como eu falei, é dia após dia, como falei, né, R$ 5 em um dia, R$ 35 por semana, R$ 150 em um mês e 1.800 em um ano. Imagina que em um ano você fazendo isso dia após dia, você já tem esse valor guardado e mais os hábitos, né? Então, assim, você, além de ter um valor ali guardado em conta, você também aprendeu a criar novos hábitos, aprendeu a entender que você não pode gastar tudo que você tem. Então, assim, isso não é só sobre o valor, né? Isso não é só sobre o valor que você tem aqui, né? Esses R$ 5, isso não é só sobre o valor, mas é sobre o hábito, né? Sobre o hábito de guardar, sobre o hábito de saber que você não pode gastar tudo que você tem. E como foi que eu mudei a minha mentalidade para mim começar a mudar a minha vida financeira. Gente, a primeira mudança que eu fiz foi começar a anotar tudo. Quando eu falo tudo, é tudo, tá? Minhas contas do dia a dia, todas as dívidas em lista, né, do que eu tinha para pagar, tudo, para mim poder fazer ali um raio-x, para mim saber onde é que eu tava errando. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a saber onde é que estava o meu erro, onde é que eu estava gastando muito, onde é que eu podia economizar para poder pagar isso aqui, né, para poder acabar com aquela dívida que me perturbava. Então, quando eu fiz isso, eu comecei com o planejamento financeiro. O planejamento financeiro, gente, nada mais é do que você saber por categoria tudo que você precisa pagar. Contas necessárias, contas do dia a dia e principalmente
ter um valor para colocar em uma reserva financeira. Esse valor que você vai colocar na sua reserva financeira, você não vai definir o valor, né? Quando você começa uma reserva financeira, você não vai definir um valor. Ah, eu preciso guardar R$ 50. Não é isso, você vai guardar através do que você consegue. Aquele impulso que você tinha de comprar numa promoção, você conseguiu segurar esse mês e não comprar, guarde aquele valor numa reserva. Então, assim, quando você coloca essa ideia de que você precisa começar a economizar, de que você precisa começar a ter uma reserva financeira, você começa a entender tudo. A grande mudança começa aí, tá? Você pode receber o valor que for, se você não tem um planejamento financeiro, se você não ter um orçamento mensal do que você tem que comprar, do que você tem que pagar, do que você precisa, você vai começar a mudar tudo. Por quê? Porque esse valor, você através desse orçamento, você vai gastar com apenas as coisas que você precisa e não com o que você quer. Porque se você for comprar o que você quer, você vai comprar tudo, né? É como eu falei, o nosso cérebro, ele quer recompensa. Então, se você entender que você não vai gastar porque você não pode, que você precisa cumprir apenas aquele planejamento financeiro, apenas aquele orçamento mensal, você vai chegar no final do mês e você vai falar: ufa, eu consegui dar conta, fiz o que tinha que ser feito. Isso é responsabilidade, gente, né? Então, assim, depois que você faz o seu orçamento financeiro, que você faz o seu planejamento financeiro, que você começa a criar uma reserva financeira, para que essa reserva financeira você guarde um valor, que você entende que você precisa guardar um valor para na hora que surgir um imprevisto, para na hora que você precisar ajeitar alguma coisa, você não recorrer a cartão de crédito, que você não recorrer a empréstimos, você começa a deixar a sua vida mais aliviada. Por exemplo, eu tenho um exame para fazer amanhã, né? E esse exame custa R$ 300. Mas esse exame pode ser dividido em 10 vezes. Só que eu tô pensando o quê? Eu preciso enxugar os meus gastos, né? Eu não quero ficar dependendo de cartão de crédito. Por quê? Porque o cartão de crédito, ele não é uma renda, ele não é uma extensão de renda, ele é uma forma de pagamento. Ah, mas por quê, né? Se eu dividir em 10 vezes esses R$ 300, eu vou pagar 10 vezes de 30, né? Isso mesmo. Vou pagar 10 vezes de R$ 30 e daqui 10 meses eu acabei de pagar meu exame. Mas isso é necessário? Eu preciso passar esse valor no cartão de crédito? Então, assim, gente, o cartão de crédito, ele ajuda sim, tá? Eu acho assim que o cartão de crédito, ele não é um vilão, até porque quando eu me compliquei financeiramente foi porque eu vou explicar pra vocês como foi que aconteceu comigo. Um dos motivos foi cartão de crédito, porque eu achava que eu tinha uma extensão de renda, eu podia picar o pau e comprar o que eu quisesse, mas a verdade é que eu acabei complicando a minha vida financeira porque eu não fui responsável. Eu achava que eu podia fazer né, eu podia comprar o que eu quisesse no cartão de crédito, que depois eu vejo o que eu faço. Essa frase, ela é, né, ela é bem conhecida. Ah, eu vou comprar no cartão de crédito, depois eu vejo o que eu faço. Mas a verdade é que se eu for pensar que ao invés de eu pagar em 10 vezes esse valor, eu devo pagar logo para mim saber que eu não tô devendo o cartão de crédito, que eu não tô, né? Então, assim, isso começa a lhe fazer com que você crie uma responsabilidade. Tudo recorrer a cartão de crédito. Isso é muito sério, gente. Isso pode levar você a afundar a sua vida financeira. Quando eu falo isso pra vocês, eu me lembro perfeitamente da dívida que eu fiz quando eu compliquei o cartão de crédito. Quando eu compliquei o cartão de crédito, eu comprei um valor de R$ 400, mais ou menos. E esse valor, gente, eu acabei que comprei. Depois, quando veio a fatura, eu não tinha o valor X para pagar a fatura, né? E eu fui e renegociei, né? Dividi a parcela da parcela e quando foi no outro mês, veio a parcela da parcela mais a parcela, que totalizando dava um verdadeiro absurdo. E eu pensei, eu não vou conseguir pagar. Foi aí que entrou em juros, né? Juros rotativas, multas, IOF, enfim.
Esse valor de R$ 400 foi parar em R$ 2.000. Eu não consegui pagar, porque possivelmente quem não conseguiu pagar R$ 400 não vai conseguir pagar 2.000, né? E isso foi entrando em juros rotativos, sem falar os e-mails que era todo dia, né? Enchendo a cabeça. E isso fez com que esse valor foi parar em um valor de R$ 8.300, 8.350. Eu me lembro perfeitamente, foi parar no valor de 8.350. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu pensei, agora já era. Meu nome negativou, né? Eu não conseguia comprar mais nada. Tinha um monte Gente, eu não aguentava ver uma proposta de empréstimo. A proposta de empréstimo vinha, eu não sabia para quê. E depois que eu comecei a procurar, né, soluções do que fazer, hoje em dia eu fico pensando quantas parcelas, né, eu paguei sem necessidade. Por quê? Porque muitas vezes você pensa, mas é um dinheiro na hora. Mas o valor que você paga, uma parcela daquela, gente, você conseguia melhorar financeiramente a sua vida, assim, ó, 100 vezes mais. É impressionante falar pra vocês, mas é a verdade. O empréstimo, ele é uma coisa absurda de cara, né? Porque você paga muita multa, muitos juros. E muita gente não enxerga isso, gente. Tem gente que vive à base de empréstimo. Eu mesma era assim. Eu achava que isso era, né? E a verdade é que o valor que você paga ali, você paga 4 vezes mais aquele valor. É absurdo. Hoje em dia, né, não falo por motivo de vida e saúde, mas eu falo assim que se, né, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não caio mais nessa besteira de recorrer a empréstimo. Gente, é uma coisa muito séria de falar, né? E quando eu não tinha, né, o orçamento financeiro, não fazia planejamento financeiro, foi outra coisa que aconteceu comigo. Eu tinha um boleto para pagar, foi um boleto de um celular. E aí eu fui e comprei o celular pelo boleto. A gente sabe que no boleto também fica muito mais caro, né? E aí eu fui e comprei esse celular pelo boleto. O boleto custava... O valor do boleto era R$ 464, se eu não me engano. E aí eu me lembro perfeitamente, foi em um mês de março. Eu fui, né, pagar o boleto. E nisso que eu fui pagar o boleto, gente, eu não sei a falta de conhecimento, né? Não é que eu não sei o que aconteceu, foi a falta de conhecimento, né? Tanto é que quando eu fiz a renegociação, eu não sabia o que era renegociar, que a gente sabe que renegociar é zerar. Você vai voltar para a estaca zero. Aquele valor que você pagou já era, né? Você deu para o banco, você deu para a empresa lá que você renegociou. Você vai voltar do zero de novo, pagando tudo de novo. Isso é uma catástrofe financeira, viu, gente? Então, assim, por que eles recorrem tanto às pessoas por empréstimo, né, para financiamento, essas coisas? Por quê? Porque é bom para eles. Tem muita gente besta, muita gente mal informada. E quando eu falo isso para vocês, eu fui pagar o boleto e eu não sabia o que significava agendar o pagamento, né? Eu agendei o pagamento, eu não me lembro se tinha passado o horário, mas acho que foi isso. Na hora que eu fui pagar, já não pagava mais aquele valor, né? Já não pagava mais o valor, não, já não pagava mais o boleto, porque se eu não me engano foi depois das 17 horas que eu fui pagar. E aí falou que iria agendar. Aí eu, beleza, agendei, né? Que seria pro próximo dia, não, que seria pra segunda-feira. Esse dia foi numa sexta-feira. Ou foi em um sábado, não me lembro. Sei dizer que foi em um dia que no outro dia não funcionaria. Gente, o que aconteceu? Eu reagendei, mas a informação era tão pouca que eu não sabia que aquele valor, é como dizem, né? A pessoa pobre, ela procura o que ela vai gastar com aquele dinheiro, enquanto pessoas, né, que querem prosperar, perguntam, né, se deve fazer isso. E o meu caso, eu tinha a mente muito burra, muito pobre. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu reagendei, né, o boleto para pagar no dia X, e aí o valor tava na conta. Gastei o valor. Quando foi no dia de agendar, né, aquilo, eu não me lembro se veio alguma notificação, não sei. Sei que no mês seguinte, eu fui pagar o boleto, paguei, beleza. Quando foi depois de 2 meses, gente, eu fui pagar o boleto e tava marcando que tinha um boleto em aberto, que não tava pago. E eu fiquei me perguntando, esse boleto, tal. E o boleto já tava, ó,
juros, 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 juros. Eu me lembro que em um dia era R$4,50 o valor, que subia todos os dias, R$4 e pouco, todos os dias, ou seja, todos aqueles dias, em 2 meses que eu não paguei, aquilo virou um absurdo, gente, e eu não tinha, gente, como pagar, eu não tinha R$1 na conta, eu tava com o nome negativado, porque eu já tinha publicado o cartão de crédito, e virou uma verdadeira bola de neve. Então é o que eu falo pra vocês, não despreze os pequenos R$5 que vocês tiverem, guardem uma reserva financeira, crie uma reserva financeira, não dependa de cartão de crédito, não dependa de empréstimo, tá? Não complica a vida financeira de vocês. Crie uma reserva aí, ó, com R$5. Tá vendo esses R$5 aqui, ó? R$5. Isso aqui pode mudar a sua vida financeira, sim. Isso aqui pode trazer uma total diferença na sua vida financeira, sim. Isso aqui pode ser a grande virada de chave da sua vida financeira. Então, assim, não despreze R$5. Tá? Não acho que esses R$5 é só R$5. Esses R$5 pode ser uma grande diferença daqui a um ano. Então eu digo aqui pra vocês, guarde e não gaste seus R$5, tá? E é o que eu falo pra vocês. Se eu tivesse essa mentalidade que eu tenho hoje, se eu tivesse esse pensamento que eu tenho hoje, eu não teria sofrido tantas consequências na minha vida financeira, né? E não só na vida financeira, emocional, mental, enfim, porque a pessoa que ela, né, tem endividamentos, a mente dela vira uma verdadeira, né, uma verdadeira bagunça. E eu falo isso pra vocês porque eu passei por isso, né? Eu não tô falando o que eu acho, eu tô falando o que eu tenho certeza. Então, assim, peço a vocês, tá? Que se esse vídeo fez sentido pra você, deixa o like de vocês aí, deixa o hype, gente, que isso ajuda demais, tá bom? Se inscreva no canal, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva aqui, porque eu quero trazer muitos vídeos pra vocês, tá bom? Compartilhe também com alguém aí que você sabe que precisa guardar esses R$5 aí, que tem que comprar alguma coisa, tem que, né, achar que tem que gastar com alguma coisa, porque precisa gastar. Mas é isso, que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente, muitíssimo obrigada, tá? Grande beijo, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.